Amém? É isso, irmãos. O versículo 14 que nós lemos antes de Jesus contar a sua parábola, ele fala, né, da recompensa, né, para que receberiam aqueles que assim procedem, né? E Jesus termina falando que aqueles que procederem segundo o seu ensinamento, eles receberão, né, uma recompensa na ressurreição dos justos. E é justamente esse fato, ou essa menção que Jesus faz à ressurreição dos justos, que faz com que um dos convidados, ele expresse um sentimento de contentamento, não é? E esse sentimento é muito comum, não é? Para um judeu do primeiro século, quando se fala a respeito da ressurreição do justo, não é? Então Jesus utiliza desse sentimento comum dos seus ouvintes para enfatizar a realidade do convite gracioso de Deus e também forçar os seus ouvintes a meditarem sobre como eles têm reagido a tal chamado de Deus, né? Isso é muito comum nas parábolas, nós já observamos nas 3 que antecederam essa, nas semanas passadas, que Jesus ele lança mão de uma história, de uma parábola, e que todas essas parábolas, sem exceções, elas fazem com que os seus ouvintes tenham que refletir acerca da história contada. Amém, meus irmãos? E isso para nós também, não é? Que somos ouvintes da palavra do Senhor. Existe uma necessidade de que, à medida em que a história vai se desenrolando, as verdades do reino vão aparecendo aqui nas parábolas de Jesus, que nós meditemos, né? Nos atentemos àquilo que Jesus deseja, né, aguçar em nossas vidas, para que a gente possa compreender, entender e dar uma resposta satisfatória ao Senhor, dentro daquilo que Ele deseja nos ensinar. E é dentro desse contexto aqui que Jesus conta a parábola da grande ceia, não é? Essa parábola, ela começa, né, o meu texto aqui diz diz feliz, né? Feliz será todo aquele. Eu gosto muito dessa tradução, mas eu gosto de uma tradução que diz bem-aventurado, porque bem-aventurado tem a ver com um estado de completa felicidade. É justamente isso que a palavra bem-aventurado quer dizer, alguém que está num estado de completa felicidade, né? E no versículo 15, quando Jesus inicia de fato a parábola, ele diz, feliz é aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Bom, a bem-aventurança da vida, né, esse estado completo de felicidade de Deus, era frequentemente comparado a uma festa ou a um banquete. Isso era muito comum e muito normal. Quando nós lemos as Escrituras, em alguns textos até do Antigo Testamento, tem um texto de Isaías, capítulo 25, versículo 6, o Isaías vai dizer assim, olha, o Senhor dará neste monte a todos os povos a bênção, né, de participar do banquete com animais gordos, vinhos do bom e assim por diante, né? Quando Isaías está falando dentro de um contexto de livramento e de salvação, né? Lógico que quando Isaías fala disso no capítulo 25, isso é profético, né? Ele está vislumbrando algo futurístico que iria acontecer, mas era comum, né? Então, falar sobre festa, banquetes, né, e associar isso com salvação. E é justamente o que Jesus está fazendo aqui novamente, né? É lógico que de forma típica, né, os judeus eles consideravam que a ceia messiânica ela estava reservada apenas aos justos, né? Esses seriam os bem-aventurados, né?
E não havia espaço também, dentro da concepção teológica judaica, para que essa ceia, ela pudesse, este momento de celebração, né, com o Messias esperado, pudesse ser franqueado a outros povos, né? Embora que é interessante que quando nós observamos até os escritos veterotestamentários, como esse escrito de Isaías no capítulo 25, a gente observa que já há por parte do nosso Deus o desejo de alcançar todos os povos, né? Ainda que os judeus, tanto do período do Antigo Testamento, quanto os judeus, quase na sua totalidade, do primeiro século, eles não haviam desenvolvido ainda essa ideia, né, de que outros povos pudessem ser inseridos no banquete da grande ceia. Isso soava como um grande absurdo. Eu imagino a dificuldade desses ouvintes de compreender estas verdades que Jesus estava expondo a eles naquele momento. É muito fácil, né, irmãos, para nós compreendermos isso, mas para o judeu lá do primeiro século, com uma concepção messiânica totalmente diferente da concepção messiânica que Deus desejava que eles tivessem, eles tinham alguns problemas para compreender e interpretar essas verdades. Amém? Bom, mas eles achavam que aqueles que participariam dessa ceia messiânica, desse grande banquete, seriam pessoas que fossem merecedoras deste amor de Deus e desse privilégio, não é? Então imaginava-se que apenas os judeus estariam aptos a participar dessa ceia messiânica. Deixa eu explicar uma questão relacionada à ceia messiânica, irmãos, que para os judeus, eu acho que eu falei nesse termo na semana passada, e não sei se eu defini isso para os irmãos, mas eu farei agora. Para os judeus, a ceia messiânica, ela tem um significado simbólico, e ele está ligado à esperança da vinda do Messias e à restauração do reino de Deus, não é? Embora esse termo, ceia messiânica, seja muito mais comum dentro do contexto cristão do que do contexto judaico, tá? Mas havia essa expectativa também por parte deles. E aí a gente vai ter que entender que quando se fala de Messias, a figura do Messias para o judeu do primeiro século é algo que era para aquele momento. Nós já falamos muito sobre essa questão, né? O Messias seria aquele líder político, aquele que iria ajeitar todas as questões relacionadas a Israel, ia destronar Roma, e assim por diante. Essa era a expectativa do judeu do primeiro século. Eu não posso dizer o mesmo do judeu hoje, né? Embora ele tenha uma expectativa ainda do seu Messias, segundo eles, de virem ainda, mas talvez com alguma questão mais futurística, escatológica, porque não se encaixa mais dentro do período do primeiro século, tá bom? Mas isso é o que eles achavam de ser messiânica. Renan, você queria falar alguma coisa? Do Messias, sim. É uma tradição judaica. Isso que o Renan colocou, uma tradição da cultura judaica, hoje, até na celebração de Páscoa, que é muito diferente da celebração de Páscoa lá do primeiro século e do período veterotestamentário. Mas eles ainda, né, celebram, porque a Páscoa é uma festa perpétua, né? E nessa celebração de Páscoa do judeu hoje, os judeus contemporâneos, eles deixam realmente uma cadeira vazia, né, que é a cadeira do Messias. Está faltando o Messias, né? Embora nós tenhamos várias cadeiras vazias aqui, o nosso Messias está aqui também, né? O Messias, o nosso não, o verdadeiro Messias, né? Ele não é exclusivo nosso, ele é o Messias, né? Mas então, meus irmãos, versículos 16 e 17, vamos começar a dar uma refletida
naquilo que Jesus queria ensinar com essa parábola. Versículo 16 e 17. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: vinde, eis que tudo está preparado para vós. Irmãos, nos círculos mais influentes, né, dentro da cultura judaica, os convites para um jantar, eles eram feitos com bastante antecedência. Quando nós nos reportamos ao texto, até parece que as coisas aconteceram tudo num momento só, não é? Sim, Jesus está contando tudo num momento, mas dentro da cultura judaica, as coisas obedeciam uma sequência. Eles entendiam isso, nós precisamos entender isso também. Então, os convites eles eram feitos com muita antecedência, não era algo em cima da hora, né? Esses convites para jantar, para alguma comemoração, para alguma festa. E o horário específico do evento, ele só era participado aos convidados no dia do evento. Quando já tudo estava pronto, aí eles anunciavam: pode vir que já está pronto, vai começar. Tá? É justamente isso que se dá aqui no texto em que nós lemos. Não é? Então, era comunicado apenas no dia do evento, né? E depois que tudo estava pronto. Tem um texto de Esther, eu não me recordo, mas eu sei que é no capítulo 5 de Esther, ou capítulo 6. Marquem aí, vocês aí, nos seus caderninhos, para vocês pesquisarem, que também fala a respeito disso em relação a uma festa, não é? Bom, agora, esse segundo convite, vamos entender assim, que era o convite que determinava o horário do início da festa, esse segundo convite que vinha ratificando, né, o primeiro, ou seja, confirmando o primeiro, ele era um sinal de importância que o convidado tinha para o anfitrião, não é? E é justamente isso que deixa o anfitrião aqui da história, da parábola de Jesus, extremamente irritado. No meu texto, da versão King James, diz que ele irou-se, né? Ficou nervoso com a recusa desses convidados em ir participarem da festa, do banquete. Então, do capítulo 14, do versículo 18 ao 20, o que a gente vai ver? Todas essas pessoas já haviam aceitado o convite, né, que foi lhes feito muito anteriormente, né, e haviam confirmado a sua presença. Entretanto, na hora, né, em que a festa está pronta, em que está tudo preparado para começar, eles começam a desculpar-se, né, e alegam motivos para não comparecerem à festa. E isso é feito no dia da festa, depois que tudo já está preparado, né, irmãos? E aí, tendo em vista que já havia primeiramente aceitado, né, os ouvintes de Jesus, de imediato, eles percebem que essas desculpas representavam um grande insulto ao anfitrião, não é? Porque já havia-se dispensado todo um trabalho para preparar esse banquete, não é? E Jesus menciona que essas desculpas que esses personagens da parábola eles dão, e isso fica claro, né? Jesus ele mostra que essas desculpas demonstram que essas pessoas que foram convidadas, elas deixaram que o trabalho rotineiro, as obrigações familiares e tantas outras coisas que são colocadas aqui como desculpas, né, que são razões válidas para negligenciar o convite feito para o reino de Deus.
não é? O mais provável, irmãos, quando nós lemos aqui o texto, o mais provável é que aqui os convidados, eles estivessem realmente com uma intenção deliberada, né? Ou seja, intencional mesmo, né? De atacar a honra do anfitrião, não levando em consideração a pessoa do anfitrião, aquele que fez o convite, não é? Então, eles demonstram aqui, com as desculpas que dão, que eles têm o anfitrião com um baixo conceito, né? Até porque nem se preocuparam em justificar a ausência com razões verdadeiras, né? As desculpas, que nós já vamos ver novamente, elas são desculpas das mais esdrúxulas. Não existe. Como é que você vai usar isso como uma desculpa para não aceitar um convite, não é? Bom, vamos às desculpas. Capítulo 14, versículo 18. Primeiro aqui, olha o que ele diz. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira me desculpar. Algumas traduções me tenha por escuso, né? Ou seja, não conte comigo, né? Bom, meus irmãos, não há necessidade, por exemplo, de uma análise muito profunda para a gente descobrir que essa desculpa, ela não cola, não é? Seja agora ou naqueles tempos, ninguém compra uma propriedade e vai vê-la mais tarde. Amém? Pelo menos eu acho que não, né? Dentro da lógica, não é? E além disso, tem uma outra questão. Como os banquetes, né, estão sempre associados a jantar, é algo que acontece à noite, não é? E o homem dispunha de bastante tempo para ver a propriedade durante o dia. Eu acho que recusar a oferta do banquete, o convite, com a desculpa de ver uma propriedade à noite, que ele já havia comprado, não dá, né? Essa não dá. Não dá mesmo. Olha, mas tem mais desculpas aí, esdrúxulas aí. Vamos lá, 19. Outro explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. Irmãos, da mesma forma que a propriedade, né? Como é que o convidado vem ao anfitrião com uma desculpa dessa, dizendo que ele precisava experimentar 5 juntas de boi, não é? O que é uma junta de boi? Vocês sabem o que é uma junta de boi? 2 animais, né? 2 bois. É uma dupla de bois, né? Que era utilizada para trabalhos de tração, como puxar arado e tudo mais. Ele já havia, o texto diz que ele já havia comprado essas 5 juntas de bois, ou seja, 10 animais, né? Mas, da mesma forma, irmãos, ninguém compra 5 juntas de bois sem antes experimentá-los, sem saber, sem certificar-se se os animais eles são fortes e saudáveis o bastante para poder trabalhar, não é? Porque o objetivo era colocar esses animais para o trabalho, mas como é que você compra e depois que você vai experimentar? Também eu acho que é uma desculpa que não cai bem, né? Não é uma desculpa que se possa aceitar, né? Versículo 20. Outro ainda argumentou: acabei de me casar e por esse motivo não posso ir. Irmãos, o que impede, eu vos pergunto, o que impede alguém que acaba de se casar de aceitar um convite para um jantar? Verdade, hein, Marcelo? Elas podem pedir, né? Mas não no caso aqui, não tem a ver com isso.
Mas, irmãos, pode haver qualquer outro motivo para um recém-casado não ir a um convite de jantar, a um convite da ceia, mas não o fato de serem recém-casados, não é? Bom, na verdade, irmãos, todas essas desculpas, elas refletem o desprezo social em relação ao anfitrião, àquele que convidou. É como se eles dissessem abertamente, né, que propriedades, bois, obrigações conjugais são mais importantes do que o relacionamento que eles têm com o anfitrião, com aqueles que os convidou, não é? Irmãos, essas desculpas aqui são tipos de desculpas que não se deve dar a Deus. Amém, irmãos? Não se deve dar a Deus. A figura do anfitrião aqui, que Jesus tem como personagem, talvez o personagem principal aqui da parábola, é a figura de Deus, não é? Mas é lógico que depois que ele toma conhecimento dessa rejeição a um convite que a priori já havia sido aceito antes, e no dia eles decidiram não ir, os convidados, o negócio não ficou legal. Versículo 21. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao servo: sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os coxos e cegos. Irmãos, talvez dentro do contexto aqui, o que Jesus quer nos dizer e dizer aos ouvintes naquele momento, falando sobre ruas, becos da cidade, isso provavelmente refere-se a locais públicos, como as praças, né, aonde os pedintes, eles se reuniam à espera de receber alguma esmola, não é? Os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, né? De fato, irmãos, essas pessoas, eles eram os excluídos da sociedade do primeiro século, principalmente da sociedade judaica da época. Eles eram totalmente excluídos. Eles eram incapazes de trabalho e reduzidos à condição, na grande maioria das vezes, de pedintes, não é? É lógico que nós sabemos, por exemplo, que não existia nenhum tipo de política pública que pudessem assisti-los em suas necessidades, não é? De fato, se havia alguma política de assistência à necessidade das pessoas que eram excluídas da sociedade, isso sempre partiu de Deus, não é? Deus, sim, sempre se preocupou, não é, com os excluídos da sociedade, não é? E é lógico, eles não eram só excluídos, não é, da sociedade, mas também do grupo religioso. O mais irônico é que todos eles eram considerados religiosamente impuros. Havia, e a gente já observou isso em alguns textos bíblicos no decorrer dos tempos em que foram ministrados aqui, havia por parte da sociedade judaica um preconceito muito grande, uma discriminação com aqueles que eram, de alguma forma, deficiente, né? E eles atribuíam isso a pecados, né? Então, eles eram também religiosamente impuros e incapazes até de tomar parte nos cultos, nos templos, né? Não lhes era permitido. Mas Jesus, ele liquida essa ideia, né? Principalmente quando ele cita essas pessoas como convidados de honra do anfitrião, né? Irmãos, conseguem observar, isso se nós fizermos
uma relação com aqueles ouvintes de Jesus lá do primeiro século, se nós nos estabelecemos empatia com ele, nos colocarmos no lugar dele, o quão difícil era aceitar essas verdades, não é? Como é que você vai colocar pessoas que eram consideradas religiosamente impuras, não é? Atribuir a essas pessoas lugar de honra num banquete no qual eles iriam compreender que estava sendo dado pelo próprio Deus, à vista dos ensinos dos religiosos da época. Irmãos, isso era um contraste muito grande para que eles pudessem absorver de uma maneira muito simples e consciente. Não, era complicado, não é? Havia sim, de fato, de estabelecer na mente deles, ou desconstruir e estabelecer na mente e construir novas verdades, não é? E que muitos deles não estavam dispostos a fazer, não é? Infelizmente, não estavam dispostos. Bom, o reino de Deus, irmãos, é exatamente para essas pessoas, não é? Jesus já havia falado disso antes, e vai falar lá no final também sobre isso, do evangelho que Lucas relata, não é? Então, agora, uma coisa muito interessante, e isso deve ser muito apreciado por nós, igreja, para que nós possamos aplicar essas verdades em nossas vidas, é que o modo como Jesus, ele desvia a atenção da expectativa apocalíptica que as pessoas nutriam a respeito da ceia messiânica, né? E que nós, principalmente nós, cristãos hoje, também nutrimos, né, essa expectativa apocalíptica, ou seja, futurística, para depois, não para agora. Jesus, ele desvia esse foco dentro do texto para enfatizar a forma como os discípulos deveriam se relacionar com Deus e com os seus semelhantes, né? Não no futuro, em algum lugar incerto, mas ali mesmo, naquele exato momento. Amém, meus irmãos? Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos falar do reino de Deus, e que nós, como igreja, somos parte deste reino, nós devemos desvincular a nossa atenção somente para o futuro, porque é isso que Jesus faz. O que Jesus quer extrair daqueles ouvintes é que eles entendam que o reino de Deus já havia chegado, e se havia um momento para se preparar e para se relacionar com Deus de uma maneira correta e se relacionar com o seu semelhante de uma maneira correta, isso não estava só no futuro, isto é algo para hoje, para agora. Amém, meus irmãos? Essas correções relacionais que nós, como igreja hoje, precisamos fazer, nós não podemos deixar para fazê-la lá no futuro. São correções relacionais que precisam ser feitas hoje, aqui e agora. Todo tipo de discriminação, todo tipo de exclusivismo deve ser lançado fora, e a igreja deve abraçar os seus semelhantes como iguais. Amém, meus irmãos? Isso é para hoje, isso é para nós. Isso não foi uma história que Jesus contou para pessoas que precisavam ouvir, para fariseus, publicanos, para discípulos do século I. Não, isso são verdades que devem ser aplicadas a nós em todo o tempo, até que tudo se consuma. O Senhor espera que nós também, a igreja do século XXI, possamos responder satisfatoriamente aos seus ensinos, e isso deve ser feito hoje. Amém, irmãos? Não amanhã, na quinta-feira, amanhã eu começo a praticar, não, hoje, agora. Aleluia. Irmãos,
Focar num reino de Deus futurístico nos fará negligenciar o reino presente e nos isolar na nossa prática de fé. Irmãos, Israel já fez isso. Precisamos cometer o mesmo erro como igreja? Não, né? Não precisamos cometer esse mesmo erro. Não podemos cometer esse mesmo erro. Amém? Versículos 22 e 23. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Que coisa, hein? Eu vou falar sobre isso aí, não vou fugir dessa questão. Obrigar a entrar? Tá bom, vamos lá. Nenê já dá uma risadinha ali, Nenê. O que vai vir aí agora? Vamos lá. Meus irmãos, o servo aqui, esse personagem da parábola, faz tudo o que o anfitrião diz. Foi lá, buscou as pessoas, foi lá nos lugares públicos, nos becos, nas ruas, e essas pessoas vieram. E ele diz assim: olha, está tudo direitinho, como o Senhor mandou, só que tem muito lugar ainda. E aí vem essa questão do capítulo 23. Então, uma vez que os pobres e os excluídos aqui foram insuficientes para preencher todos os lugares da mesa, na festa, do banquete, o servo agora, é enviado novamente para que vá buscar mais convidados, mesmo que venham de lugares distantes. É o que o texto diz: vai mais longe, mas traz. Irmãos, é possível que nessa nova tentativa de encontrar participantes para o grande banquete, essa nova tentativa fosse uma forma de antecipar a extensão do reino de Deus, segundo o ensino de Jesus aqui, para incluir a todos, inclusive os gentios, conforme está relatado lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, tão conhecido, a gente sabe, decora esse versículo, recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, e aí vai. Aonde que vai ser testemunha? Jerusalém, Samaria e todos os outros lugares. Agora, observe, irmãos, o versículo 23. Quando você encontrar, o anfitrião diz, essas pessoas, obriga-os a entrarem. Obriga-os a entrar. Irmãos, aqui a persuasão, que a capacidade de convencer, obrigatória aqui do anfitrião, ela se destina realmente a convencer esses excluídos numa segunda tentativa de que eles realmente são bem-vindos ao banquete. E aqui, aí tem uma questão cultural, é uma questão da cultura deles. Por quê? Isso tem uma explicação. Nos costumes do Oriente Médio, eles exigem que as pessoas de classe social mais baixa não aceite convite daqueles que têm uma classe social ou um status social mais elevado. Isso é da cultura deles. O motivo de tal costume, eu diria que é assim: um convite desse seria interpretado apenas como uma demonstração de boa educação, mas não é para ser aceito de maneira alguma. É assim que funcionava. É mais ou menos isso. Vou contextualizar aqui. Sabe quando a gente está tomando o café, um cafezinho, e acabou, não tem. Você está lá numa padaria, ou mesmo em casa, não sei, passa alguém, tudo bem? Você não tem dinheiro para pagar mais café para ninguém, você está tomando o seu cafezinho, o seu café já está na metade para o final. Aí você está tomando, tudo bem? Servido tomar um café?
Isso é uma questão de educação, porque se a pessoa aceitar, aí você está enrolado, né? Ah, sim, então toma aí o finalzinho do meu café. É um tipo de convite, irmãos, que tem apenas uma conotação de educação, né? Ou quando você está em qualquer outro lugar comendo lá um pedacinho de bolo, está no finalzinho, a pessoa passa, oi, cumprimento, servido um pedaço de bolo, você só tem aquele, como é que você está se propondo a dar o que já não tem para todo mundo? Isso já aconteceu com vocês? Por uma questão de educação a gente faz isso, está almoçando, servido almoçar, você já está no final do seu prato, você não vai, a pessoa vai aceitar? Então, e a pessoa não aceita, pelo menos graças a Deus até hoje. Quando eu estiver tomando um cafezinho que vocês me encontrarem, que estiver no final, o senhor não aceite meu café, eu não vou dar o meu café para você, o final do meu café para vocês. É justamente isso que acontecia dentro da cultura judaica, e lá no Oriente Médio ainda funciona assim, eu estava dando uma pesquisada, eles ainda agem assim. É uma questão de educação, convidar aqueles que são de classe social mais baixa para um evento de alguém que tem um status social mais elevado. É lógico que essas pessoas estavam doutrinadas a não aceitar isso. Não, isso não acontece, isso não pode ser, isso não é certo. Então, de maneira alguma, eles iriam aceitar. Por isso, não é, essa obrigatoriedade aqui ordenada pelo anfitrião era o único modo de trazê-los, convencê-los, esses excluídos da sociedade, de que realmente eles estavam sendo convidados para um grande banquete, apesar de serem estranhos e indignos. Ele diz assim, obriga-os a trazer, porque se você só convidar, provavelmente eles não virão. Amém, meus irmãos? Olha, irmãos, isso é uma boa figura do convite que Deus fez para nós. Amém? Vocês concordam que nós somos estranhos ao Senhor, ou éramos estranhos ao Senhor, e também indignos de participar do grande banquete de Deus, mas Ele foi lá e anunciou esse banquete, e nós fomos convidados, aceitamos o convite, queira Deus que no dia do banquete, em qual Ele revelará a hora, tal hora agora, avisa eles que podem vir, que nós não rejeitemos o segundo convite do Senhor. Amém? Há possibilidade disso? Sim. É por isso que Jesus está falando aos seus ouvintes, para alertá-los dessa possibilidade. Olha, Israel, vocês foram convidados, vocês não receberam esse convite, vocês não receberam esse convite de bom grado, vocês ofenderam a pessoa do anfitrião. Esse convite está aberto a tantos outros que desejem participar da grande ceia. Aleluias. Amém? Eu desejo ver todos vocês lá, meus irmãos, desejo estar lá. Amém? Não há desculpa para mim e para vocês que possa fazer com que nós rejeitemos o convite do Senhor. Amém? Vamos lá, vamos encerrar aqui que no versículo 24, ele diz assim, o anfitrião: porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Irmãos, aí uma coisa também muito comum dentro da cultura judaica. Depois vocês podem pesquisar mais em casa sobre isso, mas era muito comum dentro da cultura judaica, e acho que isso também nos assemelha um pouquinho, porque na nossa cultura aqui no Ocidente e brasileira, a gente também ainda faz isso. O que era comum? O anfitrião que dava uma festa ou um banquete, né, ele comumente enviava comida e bebida para aqueles que, com um motivo justo, não puderam estar presentes. Né? Faz o pratinho lá,
Lembra nos aniversários? Vocês fazem isso? Não, então não vou nem porque é feio, né? Não, não é não, a gente faz. Leva, então tá bom, leva para casa um pedaço do bolo. Então. Isso era muito comum lá, e é muito comum na cultura do Oriente. E aí, o que nos parece é que nesse presente caso isso não iria acontecer. O anfitrião deixa muito claro, eles não vão provar da minha ceia. Já que não quiseram participar, eles não vão provar, né? Segundo o anfitrião aqui, nenhum alimento será enviado aos que não vieram para o meu banquete. Amém? Se você quiser provar do banquete do Senhor, você tem que estar lá. Amém? Irmãos, existem duas questões que vai nos aproximar desse relacionamento aí, já futuro com Deus, e a gente falou muito sobre isso na semana passada, não é? Em relação às 10 virgens, né? Elas precisavam estar o quê? Preparadas e vigilantes. Continue com isso nas nossas vidas, irmãos, amém? Sempre preparados e vigilantes, né? Porque o banquete do Senhor nos espera, amém? Eu quero concluir aqui, e de certa forma, aplicar isso para nós, né? Eu queria até trazer uma fala de um teólogo chamado William Hendricks. William Hendricks disse o seguinte, e de uma maneira bem curta e simples, ele diz assim: todas as vezes que você ouvir ou ler a parábola do grande banquete, você tem que ter em sua mente que a lição central dessa parábola é o seguinte, abre aspas: aceite o gracioso convite de Deus e faça-o já, fecha aspas. Amém? Igreja do Senhor, aceite o gracioso convite de Deus. Amém? Qual que é o texto? Lembra aí. João? Sim. Pode sim. Isso. O presbítero José Luiz disse que, e dá para a gente fazer um link aí com João capítulo 1, versículo 11. Vou até ler aqui, Versículo 11, diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Amém? Graças a Deus, né? Meus irmãos, esta parábola, ela exorta a nós, cristãos, a nós, a igreja. Quando eu falo exorta, ela nos anima, ela nos encoraja, tá? A nos lembrarmos das nossas raízes, pois nós nada mais éramos do que herdeiros dos pobres, dos aleijados, dos cegos, dos incapacitados, dos excluídos da sociedade, dos excluídos da sociedade, dos incapacitados espirituais. Estão descrevendo a nós, antes de conhecermos ao Senhor. Ela descreve a nós. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, se vocês puderem abrir aí, só vou achar o versículo aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Marquei. Versículos. A partir do versículo 26 até o 31, diz assim a palavra do Senhor: irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Pelo contrário,
Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Portanto, vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Isso somos nós, irmãos, nada, absolutamente nada. O Senhor se agraciou de nós. Amém? Estamos aqui, prontos para cumprir o dia em que o Senhor irá cear conosco, o grande banquete do Senhor, prontos para responder sim ao convite de Deus. Amém, Jesus? Igreja do Senhor, Deus tem demonstrado paciência. Não é para conosco somente, é para com todos, não é? Mas um dia isso acabará, e o convite não será mais dado. E as nossas desculpas não serão mais aceitas. Amém? Irmãos, é sério isso, viu? Acredite. Acredite. E aí, eu vos pergunto, e já fiz essa pergunta para mim também. O seu modo de vida, suas prioridades, o quanto você pratica a palavra de Deus ouvida constantemente, afirmam que você aceitou o convite para o banquete ou não? Porque dentro do contexto, é o que Jesus está dizendo. Jesus está falando sobre prioridade, sobre prática, sobre relacionamento com o semelhante. Aqueles convidados que rejeitaram o convite, eles demonstram com as suas vidas que, de fato, todas estas coisas que estão inseridas dentro do contexto da parábola, eles não praticam, eles não vivem. E até por isso, eles não participarão do grande banquete, da grande ceia do Senhor. Amém? Reflita sobre isso, meus irmãos. Reflita acerca dessa pergunta e responda, sabe a quem? Ao anfitrião. Aleluias. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar?